Olá! Estaremos apresentando um pouco sobre a APAC, a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. São alunos do Centro Universitário UNA Campus Barreiro, Ana Luísa, André Oliveira, Gabriela Fernandes, Isabelle dos Santos, Michele Caroline, Sara Daniele, Vitória Bonfim, com o professor orientador Tayane Lino. O presente trabalho apresenta a Política Pública Prisional, APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, que surge com a proposta de transformação à realidade do sistema carcerário. A APAC emerge também como alternativa às demandas problematizadas no sistema prisional comum, como a superlotação de celas, condições insalubres e a violação de direitos humanos dos CTCA. Se deu, no início, a um grupo de cristãos que realizava trabalhos de evangelização e, com esses trabalhos, eles foram fazer uma visita aos condenados no presídio de Humaitá. Esse presídio ficava em São Paulo. A dificuldade era essa, como carência de educação, rebeliões, a higiene precária, superlotação de cela, entre inúmeras outras. Condições que eram extremamente desfavoráveis. E foi quando o Dr. Mário Tomboni viu a necessidade de fazer uma mobilização para mudar aquele cenário. E então, em 1972, esse grupo que foi mencionado acima, que seria esse grupo de cristãos, eles eram liderados pelo Dr. Mário Tomboni. Esse Dr. Mário Tomboni, além de advogado, ele também era jornalista. Eles se mobilizaram, e viram a necessidade de fazer modificação do cenário e fizeram alguns estudos. Após algum tempo de estudo, fizeram a idealização e decidiram criar uma entidade privada que propusesse a transformação da realidade dos condenados. A APAC carrega consigo um propósito que proporciona uma transformação além das vidas daqueles que cumprem a pena. Transforma e afeta a experiência de todos que a conhecem e denotam o quanto uma justiça idônea e o trabalho de valorização humana é capaz de modificar o baseadas nas leis 7.210 de 11 de julho de 1984, a APAC passou a ser parte integrante do sistema prisional, trabalhando na execução de leis penais, visando garantir os direitos civis, políticos, sociais e econômicos do CTC. As APACs têm como órgão coordenador e fiscalizador a Fraternidade Brasileira de Assistência ao Condenado, que exerce responsabilidade de zelar, orientar, assessorar, fiscalizar e manter o propósito da metodologia, ministrando treinamentos para todos os envolvidos no processo da política e acompanhando o serviço realizado. Objetiva: reater o apenado, proteger a sociedade, socorrer as vítimas, promover uma justiça efetiva e se distanciar do método utilizado no sistema prisional comum, transformando o sujeito protagonista como responsável pelo seu processo de recuperação. O Centro de Reintegração Social da APAC utiliza para alcançar os seus objetivos 12 elementos fundamentais. Participação da comunidade. A participação da comunidade é essencial para a trajetória do recuperando e para o desenvolvimento da instituição. Permite o contato do condenado com a sociedade através de familiares e voluntários, estabelecendo vínculos e suporte como uma forma de auxílio para essa recuperação. O laço social estabelecido possibilita o rompimento de barreiras estigmatizadas na relação comunidade e apenado, imprimindo a ideia de responsabilização social e gerando novas oportunidades para ambos. Recuperando, ajudando, recuperando. O recuperado é guiado a praticar e entender a vivência em grupo, a solidariedade e o seu comprometimento para com o próximo. O elemento em questão permite que os recuperandos se familiarizem com esse compromisso social no dia a dia,
um com os outros, delegando-os atribuições de tarefas da própria subsistência na instituição. Trabalho. Método embasado no processo de reconstrução identitária e dignificação. Parte do processo de recuperação que permite aos recuperandos se identificarem e dedicarem em prol de uma arte laboral, reconhecendo-os pelos esforços. Propicia novas e grandiosas oportunidades de ressocialização quando livres em sociedade novamente. No regime fechado, é realizado o trabalho manual, artesanato, fornecendo espaço para expansão e uso da criatividade. Redução do cumprimento da pena. A cada 3 dias, diminui-se um dia de sentença, segundo o artigo 126 da Lei de Execução Penal. Não sendo estes os únicos objetivos. O trabalho é visto como forma educativa de valorização humana e reinserção social. Espiritualidade. Um dos princípios reagentes na APAC é incluir a espiritualidade como um caminho possível ao recuperando, encontrar forças para a mudança. Deus é amor, companheiro e nunca falha. Logo, é uma experiência que precisa ser vivida para que a recuperação seja vitoriosa e permanente em cada indivíduo. A assistência jurídica permite ao recuperando isento de condições para manter o serviço de um advogado, um suporte para a sua ciência das condições do processo e tempo sentenciado. Para Ortoboni, a APAC deve gerir a vida jurídica do condenado, apoiando-o no cumprimento da sentença. O setor jurídico não deve ser apenas técnico, mas deve procurar ser um aliado para o recuperando, até mesmo nos momentos de grande conflito para o mesmo. Como um dos principais pilares para a recuperação dos condenados, direciona sua atenção fornecendo atendimento profissional especializado através de voluntários. A importância do voluntariado permite aos recuperandos a percepção da existência de pessoas que se importam com as condições vividas por eles. Os atendimentos são realizados corriqueiramente, colaborando para que os apenados compreendam que há uma preocupação com o estado físico e mental, dando o suporte capaz de cuidar, prevenir, conscientizar e colaborar com que eles cumpram essa reclusão de forma saudável. O mantimento e restauração do laço familiar colabora para que o recuperando se sinta acolhido e motivado, uma vez que a família é considerada um dos pilares estimuladores, tranquilizando-o também quando reinserido na sociedade, quando há o recebimento dos parentes. É importante ressaltar o processo de sofrimento passado pela família no momento de privação. O auxílio e envolvimento ofertados pela APAC ameniza, desestigmatiza, fortalece e torna mais harmoniosa as relações. Voluntários e os cursos para a formação. Os voluntários exercem papel fundamental para acontecer as transformações. Colaboram para um funcionamento do método APAC devido a esse trabalho ético, empático, compromissado, amoroso e solidariedade com os recuperandos e a instituição. Desenvolvido em 42 aulas de 1 hora e 30 minutos cada uma. Aqueles recuperandos que têm laços familiares de parentes ligados à criação, rompidos, é acolhido um casal padrinho que tem como objetivo desconstruir a imagem negativa ou de rejeição, reconstruindo figuras de amor e cuidado. Centro de Reintegração Social. Criado com o objetivo de fornecer e oferecer ao recuperando o cumprimento da pena próximo ao seu núcleo afetivo, facilitando e permitindo essa convivência sem ferir os decretos legais. Jornada de libertação com Cristo. Considerando o ponto alto no processo recuperatório,
tem como objetivo promover ao recuperando uma grande reflexão sobre si de forma holística, não apenas fazendo menção ao delito cometido, mas toda a sua trajetória de experiência. Trata-se de uma caminhada de autoconhecimento para que, como sujeito ativo do seu processo, entendam particularmente o que precisa ser modificado. É realizado em grupo, com dinâmicas, orações, palestras e depoimentos, enfatizando sua corresponsabilidade processual. Méritos. Visto como aspecto disciplinar de desenvolvimento e reconhecimento, sua trajetória deve ser acompanhada diariamente com participação da Comissão Técnica de Classificação, formada por recuperandos, realizando avaliações dos apenados. Valorização humana. Elemento base da APAC. Entende-se então que todos os outros elementos são de muita importância para a recuperação desse apenado e que nenhum sobrepõe o outro. A ideia do método APAC é mostrar que a recuperação vem do olhar humanizador, de amor, da espiritualidade, solidariedade, do suporte à necessidade, do apoio às famílias e da preocupação com essas vidas. Não se basta só dizer sobre o amor de Deus. É preciso permitir dignidade para que entendam não estarem sozinhos, terem sua existência valorizada e crer em si, tornando possível alcançar a recuperação e reinserir socialmente harmonicamente. Como diz Ortoboni, toda pessoa é maior que o seu erro. A experiência do encarceramento provoca árduas mudanças na vida do indivíduo, cujos laços familiares, profissionais e sociais podem ser rompidos ou ameaçados quando o sujeito é temporariamente afastado do seu convívio social, tendo assim a sensação de romper com a sua própria história, causando a fragmentação identitária, constituído que Goffman denominou como processo de mortificação do eu, resultado da perda de alguns papéis devido à separação do indivíduo com a sociedade. Segundo Goffman, a padronização dos sujeitos, sendo-lhes entregues uniformes, iguais e todos chamados de preso, são exemplos explícitos de fatores que fragmentam a identidade e padronizam, criando posteriormente a necessidade de um profissional de psicologia para auxiliar nessas demandas dentro do sistema carcerário. Nesse sentido, faz-se necessário refletir sobre a atuação deste trabalhador no sistema prisional, sobretudo nas APACs, que vem sendo um novo espaço de trabalho para tal. Há uma orientação do Conselho Federal de Psicologia para a atuação. A nota afirma que o psicólogo na prisão deve priorizar em sua prática os direitos humanos dos sujeitos aprisionados, tendo em vista a construção da cidadania por meio de intervenções e de práticas psicológicas que visam a sua reinserção e o fortalecimento de seus elos sociais. Entretanto, na sua execução deve ir além da rotina técnica de elaboração de laudos que auxiliam as decisões judiciais, havendo práticas que provoquem incômodos, questionando o papel que lhe é atribuído, avante a compreender também as condições que estão imbricadas nas situações que levaram os protagonistas ao encarceramento, propondo uma reflexão sobre a realidade de exclusão desses sujeitos. Os psicólogos que trabalham no sistema prisional têm como objetivo desenvolver intervenções que tenham como enfoque a construção de um caminho para lidar com a realidade, como consequência de um ato infracional, auxiliando-o no processo de responsabilização e conscientização dos sujeitos e da sociedade. Ao estabelecerem um cronograma de atuação, devem considerar a história de marginalização social, fatores individuais e sociais que motivaram a incitação à criminalização. Nesta perspectiva, a atuação do psicólogo deve comprometer-se em tocar a dimensão subjetiva da experiência de privação de liberdade, permitindo ao condenado um espaço de elaboração subjetiva.
O trabalho dentro do sistema prisional é ligado a uma atuação em que tem enfoque a despertar transformações, desde aos condenados realizando o cumprimento da sentença em pena privativa de liberdade até as camadas sociais mais exteriores e designadas como distantes. Posto que o problema cotidianamente enfrentado pelas associações de proteção e assistência ao condenado seja coletivo, existem distinções entre o ofício realizado pelas APACs dos demais presídios comuns pelo Brasil. Enfatiza-se que o trabalho efetuado por uma instituição civil privada, ainda sem fins lucrativos, é árduo. Presentemente, compreende-se que a discriminação de metodologias de ressocialização é a valer de um elemento a ser considerado diferenciado entre as APACs, e a maior parte dos presídios do Brasil, que atualmente se encontram em condições insalubres e incapacitados de obrar de acordo com o escopo e respaldos da Constituição Federal e das leis normativas de execução penal. Entretanto, conscientizar-se que as políticas públicas, conjuntamente à atuação do profissional do psicólogo, atua na configuração do mundo globalizado, requerem coadjuvação entre governo, Estado e comunidade, e que a cidadania participativa é um desafio a se praticar para a figuração de uma sociedade mais equitativa e que supere o desenvolvimento para além dos conceitos tradicionais da economia, pautadas na ganância material que não solucionam as atuais demandas sociais.